Olá, Vete! Seja bem-vindo à Vida de Volante. Eu sou o Vicente e hoje eu vou falar para aquele volante que quer se tornar uma referência no mercado, fazendo muito exame e está em dúvida em qual momento que forma uma equipe, contrata alguém para estar ajudando, uma secretária, um auxiliar, um outro veterinário, ou até mesmo abrir um ponto fixo, deixar de trabalhar volante ou trabalhar híbrido, metade volante, outra metade dentro de um centro fixo de imagem, dentro de um hospital, dentro de uma estrutura que monta. E aí existem, o desafio é, qual é o melhor momento para fazer isso? Porque eu vou fazer investimentos. E se eu me enrolar? E se o mercado não enxergar o meu valor e eu não conseguir ter umas indicações, eu não conseguir crescer? Por isso, eu vou estar trazendo um conteúdo top, exclusivo para quem trabalha com imagem. Você vai saber exatamente, tintim por tintim, identificar o momento ideal para você contratar uma equipe ou para você abrir um ponto fixo. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma dourada que ela falou assim: Vicente, eu estou me sentindo culpada. E por quê? Eu estou sentindo culpada porque eu não quero fazer mais exame, porque a quantidade que eu estou fazendo está muito grande e está muito desconfortável. Se eu fizer mais exame, sério, eu vou entrar em colapso. Ou seja, ela estava crescendo e estava se sentindo desestimulada a crescer. E aí eu dei um exemplo para ela, para ela de atividade física. Fica até fácil para entender isso, tá? Se você faz atividade física com frequência, você sabe que se você pega um peso, no início você acha ele pesado, mas depois você se acostuma com aquele peso e você vai fazendo naturalmente. Mas se você quiser ter mais resultado, às vezes você quiser ter mais massa magra, perder gordura, melhorar seu índice corpóreo, perder peso, independente do seu foco, você vai precisar intensificar o seu treino. E nesse momento, começa o quê? Você está fazendo a atividade, o músculo começa a queimar. Ele começa a queimar, ele começa a doer, ele começa a falhar. E essa dor é desconfortável, isso é ruim. E o que é? A gente quer largar o peso, né? A atividade física não tem diferença nenhuma para a nossa atividade profissional. No início, o problema é a falta de cliente, falta de exame, preencher a agenda. Mas e depois? Quando a agenda começa a encher, começa a ficar desconfortável, ter muito exame para fazer, ter muito laudo para digitar, ter muito laudo para entregar, é muito cliente para estar conversando, é uma mensagem, ligação o dia inteiro. O volante tem várias atividades ao mesmo tempo. Aí começa o quê? A fadigar, começa a queimar, dá desconforto. Só que isso é uma notícia boa. Isso é uma notícia boa, porque isso significa que está havendo crescimento. E qual que é o seu papel? O seu papel é se preparar para esse crescimento. E pode ser que em algum momento você se veja em dúvida se está no momento ideal para contratar alguém na equipe ou para abrir um ponto fixo até. Sempre com o objetivo de melhorar a prestação de serviço, melhorar o seu diagnóstico, a sua qualidade de atendimento, a maneira com que os clientes enxergam o seu profissionalismo, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu empenho, sem você se escravizar, sem ultrapassar os seus limites. E eu vou te fazer 5 perguntas. E as respostas que você der vai te mostrar o caminho. Por isso, pega aqui, ó, caderno, caneta, escreve para você responder, porque no final da live você tem uma atividade. É responder as perguntas. Mas não responde só mental, não. Escreve, tá? Porque você, no final da live, você vai ter o caminho todo. Completo. Responde essa. Primeira pergunta. Você tem trabalho suficiente para deixar alguém da sua equipe ocupado? Vou fazer de novo. Você tem trabalho suficiente para deixar alguém da sua equipe ocupado? Vou dar um exemplo. Quando eu abri o meu centro fixo, eu contratei uma secretária. Essa foi minha primeira funcionária. Ela era da minha equipe. Eu trabalhava nesse momento, assim que eu abri, eu trabalhava híbrido. Eu ficava rodando como volante e trabalhava como fixo. E o fixo, como era uma coisa nova, todo o mercado me conhecia como volante. O negócio estava começando. Quando eu chegava no centro para fazer os exames que estavam agendados, eis que estava minha secretária, assim, em pé, vendo a televisão, com uma cara. Eu vou tentar fazer a cara dela.
Deu pra pegar a cara dela? Ela tava com essa cara, sério, eu juro por Deus, que ela ficava com essa cara, uma cara de desânimo, de má vontade, de que tava ali entediada. Aí duas coisas. Primeiro, eu contratei errado, né? Misericórdia. Contratei errado. Eu também não tinha experiência nenhuma para contratar alguém para formar uma equipe. E depois, eu não tinha ali trabalho suficiente para ter aquela secretária. Para começar um negócio fixo, como é que eu ficava pensando? Como é que alguém vai chegar para fazer um exame, para marcar um exame, para fazer um encaixe e não tem ninguém lá? Aí fica na portinha. Estou fazendo o exame volante. Assim que eu voltar, eu te atendo? Bom, não faz o menor sentido. Então, eu precisava deixar alguém lá. E de fato, precisa ter alguém lá para o centro abrir e começar a funcionar. Mas eu não tinha trabalho suficiente para ela. E aí eu te faço essa pergunta. Você tem trabalho suficiente para ter alguém da equipe? Por exemplo, você está pensando em contratar um auxiliar, tá? Para te ajudar a carregar. Ó, o que um auxiliar pode te ajudar aí, volante? Verificar se seu carro, se está tudo no seu carro, se o aparelho de ultrassom está lá, se os transdutores estão lá, se o raio-x, todo o material de proteção está lá no carro. Ver se o gel está vazio, colocar o gel, tirar e montar os equipamentos na clínica, pegar o paciente na clínica, ir na internação pegar um paciente, segurar o cachorro para você, fazer uma tricotomia, preencher uma ficha, uma série de coisas pode fazer. Mas a pergunta é, você tem trabalho suficiente para ele fazer? Quantos exames você faz por mês? Então você faz 30 exames por mês? Aí a pergunta é, você nesse momento precisa de alguém para te ajudar a fazer 30 exames ou você sozinho dá conta? Se você faz 100 exames, aí, à medida que você vai aumentando o número de exames, isso vai pesando. Se você faz 100 exames, está conseguindo fazer tudo certinho? Opa, não, Vicente, antes com 30, eu conseguia fazer tudo sozinho, mas agora eu estou tendo que administrar muita coisa. É como se eu tivesse malabarismo, né? Sabe? Você fica assim, né? Atende o telefone, faz o laudo, conversa com o cliente, faz o exame, conversa com o tutor, recebe do cliente, entra no carro, dirige... Malabarismo. É vida de volante. Vida de volante. Você precisa fazer um número de exames que seja suficiente para deixar alguém da sua equipe ocupada. Ela tenha trabalho. Senão ela vai ficar o dia inteiro dentro do carro com você, ou então o dia inteiro parada sem fazer exame. Veterinário é a mesma coisa. Você quer um veterinário para trabalhar com você, um parceiro para trabalhar com você. Tem trabalho suficiente para ele? Quantos exames ele vai conseguir fazer por mês? Hoje, se eu coloco alguém para trabalhar comigo, ele já começa trabalhando com 200 exames. Facinho, assim. Ou seja, então eu consigo ter alguém. Agora você consegue ter? Não, Vicente, consigo. Eu consigo, a pessoa já consegue começar com 30 exames, 50 exames. Tem um número corte? Não, não tem um número corte. Não tem um número corte. Mas você precisa estar tendo dificuldade de administrar todas as atividades que você tem que ter na sua prestação de serviço, que começa do agendamento e vai até a entrega do laudo. Analisa isso. Combinado? Essa é a pergunta que você tem que responder. Vamos para a segunda pergunta. Você está organizado financeiramente? Você sabe exatamente quanto que você recebe fatura fazendo exames, quanto que você gasta para fazer seus exames e quanto está sobrando por mês organizado. Isso é primordial. Primordial. Por quê? Porque alguém formar uma equipe, abrir um centro de imagem, você vai fazer um investimento, você vai gastar, você vai alugar uma sala para você fazer ultrassom. Você vai alugar a sala, você vai reformar a sala, você vai montar toda uma estrutura, você vai ter alguém para estar atendendo. E você tem dinheiro para isso? Está organizado? Imagina, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar. Você é um volante e você está faturando 10 mil reais. Olha que maravilha, hein? Você está aí um exemplo. Você está faturando 10 mil reais. Aí eu pergunto, joia, e quanto que você gasta por mês? Vicente, eu gasto 10 mil reais também. Aí eu vou falar assim, então você está desorganizado financeiramente. Por quê? Porque, primeiro, dificilmente um serviço volante, tá? Depende da escala. Para uma escala de menos de 100 exames, dificilmente o custo fixo e operacional de um serviço volante dificilmente chega a 10 mil reais.
É muito menos do que isso. Mas se você está gastando 10 mil reais, eu tenho certeza que a sua conta pessoal e a sua conta profissional é a mesma coisa. Tudo se mistura. Você paga o aluguel da sua casa com o dinheiro que você faz os exames. E se você vai comprar alguma coisa, você pega todo o dinheiro do exame, compra, achando que todo o dinheiro que você recebe da sua prestação de serviço, ela é para os seus gastos pessoais e para os gastos para fazer a prestação de serviço. E você está, se isso estiver acontecendo com você, você está desorganizado. Por quê? Porque o primeiro passo para organizar as coisas tem que estar separado. O que é dinheiro? O que é dinheiro pessoal, despesa pessoal é pessoal. O que é da empresa é da empresa. O que é da sua prestação de serviço é da sua prestação de serviço. Às vezes você não tem empresa, você é um autônomo. É a mesma coisa, o raciocínio é igual, mas você precisa estar com tudo controlado. Por quê? Porque quando você trouxer, por exemplo, um funcionário, quanto que essa equipe, contratar uma equipe, quanto que vai aumentar o seu custo por mês? Em 2 mil reais. Bom, se você fatura 10 mil e começa a gastar 12 mil, você vai deixar de ser saudável financeiramente. E como é que você vai arcar com seus custos? Ou seja, você vai passar por dificuldade financeira. Agora, eu gasto 10, recebo 10, da onde você vai tirar dinheiro para abrir o seu centro fixo? E os custos de ter um local fixo. Que custos? O aluguel, o telefone, a água, a luz, a faxineira, o material de insumo, o alarme. Ou seja, eu vou te perguntar de novo. Você está organizado financeiramente para começar a formar uma equipe ou para abrir um ponto fixo para você? Se a sua resposta for sim, nós vamos passar para a próxima pergunta. Se a sua resposta for não, não está no momento para você. Você primeiro precisa se organizar financeiramente. Vamos passar para a terceira pergunta. Agora é sobre um ponto fixo. Qual é o seu propósito em abrir um ponto fixo? Qual que é o propósito? Por que você quer fazer isso? Responde essa pergunta. Sabe por que isso é muito importante, essa resposta? Eu vou te explicar. Imagina se o seu propósito é porque você está no serviço volante há algum tempo. Se sente desgastado, desgastada pela sua rotina. E você, às vezes, se sente até escravizada no trabalho. Mesmo que você chegue em casa, volante, chegue em casa sem exame, a expectativa que o telefone vai tocar e que você a qualquer momento vai sair de casa para fazer um novo atendimento, isso escraviza a mente. Se o seu propósito estiver relacionado com isso, porque começa a raciocinar, então eu vou abrir um ponto fixo para mim, lá eu vou ter mais tranquilidade, vou ter meus horários de trabalho definidos, vou poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Eu vou dizer uma coisa para você, esse propósito, ele não é um propósito ele não é o propósito certo, ele é um propósito que pode a médio, longo prazo, trazer uma frustração. Por quê? Porque trabalhar no serviço fixo, ele é diferente do volante. Ele é só diferente, mais nada. Toda a cobrança, a necessidade de se prestar um bom serviço, ter disponibilidade, estar administrando situações, problemas, ter sobrecarga de trabalho, ela é igual. Volta e meia, eu e minha equipe ficamos doidos no nosso centro de imagem quando de repente a gente fala assim, a gente até brinca, a gente fala, nossa, chegou o ônibus. Chega um ônibus, uns 10 cachorros de uma vez, abre tudo o ficha de uma vez, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. É uma loucura, uma loucura. Aí, se o propósito é ficar mais tranquilo, ter menos desgaste para não rodar, vai se sentir frustrado. Porque quando chegar lá, vai passar por pressão do mesmo jeito. Só está num lugar diferente, você só está no seu ponto fixo. Agora, se o seu propósito for outro, se o seu propósito for não, eu quero abrir um ponto fixo porque eu quero prestar um serviço ainda melhor. Eu quero me dedicar, ter mais tempo para fazer os exames. Eu quero ter um ambiente meu para entregar uma experiência única de serviço para o cliente. Para ter o aquecedor de gel, ter uma sala de raio-x bonita, limpa, pintada, com uma mesa que você comprou novinha,
com um avental cheiroso, avental de raio-x cheiroso, porque no volante, rodando, fazendo exame, bota no carro, tira do carro, coloca no corpo, é natural ter o suor, isso vai sujando, vai deteriorando. Essa experiência, essa entrega de experiência, não tá legal. Eu quero entregar uma outra experiência. Aí sim, esse propósito tá muito bom, esse propósito. Ou então, eu vou até compartilhar com você qual era o meu propósito, porque tinha uma coisa que me deixava extremamente frustrado no serviço volante. Sabe o que era? Eu ia, fazia um exame e vamos supor que eu achava pelo ultrassom, eu achava uma lesão lá no cárdia. E eu não sabia se aquilo era um nódulo, eu não sabia se aquilo era uma intuscepção, eu não sabia se era uma hérnia de hiato esofágico. Caramba, já é tão difícil pelo ultrassom ver o cárdia, e eu tô vendo. Aí eu chegava e indicava: olha, eu sugiro nesse caso aqui tirar um raio-x. Aí o cliente, e no caso eu não fazia o raio-x também, eu só fazia o ultrassom. Aí o cliente: tá bom, legal, Vicente, obrigado, tá? Depois você deixa o laudo aqui comigo. E eu saía, ia atender um outro paciente, e eu nunca mais ficava sabendo se aquele paciente, o que ele tinha. Por quê? Porque eu não sabia se esse cliente, ele de fato tinha encaminhado para alguém para fazer o raio-x, ou seja, eu terminava meu exame de ultrassom e eu pensava: caraca, eu não entreguei o resultado final. Porque se eu tivesse um raio-x na minha mão, eu tivesse dentro do meu espaço, eu na hora já ia tirar um raio-x. Eu só ia pedir para eu fazer. Eu posso fazer? Ele ia falar: pode. Então na hora eu ia tirar. Ou seja, o meu propósito era aumentar, melhorar a minha precisão diagnóstica. Por isso que eu desejava ter o meu ponto fixo, para eu poder estar fazendo todos os exames que eu gostaria, para ter precisão diagnóstica. E isso me dá tesão, isso me dá ânimo, isso me dá vontade. E quando esse propósito ele está alinhado com esse seu desejo, fica mais fácil suportar os momentos de pressão, os momentos de desgaste, o momento de problema, porque todo mundo passa por isso. Dado esses exemplos práticos, falando sobre mim, eu vou te perguntar: qual é o seu propósito em abrir um ponto fixo? Você está anotando aí? Galera, vocês estão anotando? Hein? Ó, você tem trabalho suficiente para ocupar uma pessoa? Você está organizado financeiramente? Qual é o seu propósito em abrir um ponto fixo? E agora, quarta pergunta: o que vai acontecer se o que você fizer der errado? O que vai acontecer? Vamos supor que você forma uma equipe, chama um veterinário para trabalhar com você e dá errado. Deu errado. Não deu certo. Ou então você pegou, abriu um centro fixo, tá? Investiu dinheiro, comprou um aparelho, montou, deixou tudo bonitinho lá e não deu certo. O que vai acontecer com você? Você, por exemplo, você vai perder a sua casa? Por que eu estou perguntando se você vai perder a sua casa? Por quê? Porque dependendo do tipo de investimento que você for fazer, demanda dinheiro. Então, da onde vai sair esse dinheiro? Você vai vender tudo que você tem para abrir um ponto? Entende? O que vai acontecer? Você vai perder, então, os seus bens, você não vai ter aonde morar, você pode ficar em situação difícil, sei lá, essa fome, tal. Isso acontece. Isso acontece. Graças a Deus, eu vejo isso acontecer muito pouco dentro da nossa área da veterinária. Mas isso é uma realidade, assim, né? Tem pessoas que passam por bastantes dificuldades. E eu queria que você respondesse: o que vai acontecer com você se der errado? O que vai acontecer se você tiver um auxiliar e ele não der certo e você demitir ele? Nesse caso, você vai ganhar experiência. E se você abrir um ponto fixo, gastar dinheiro e der errado? Bom, Vicente, eu vou perder um dinheiro porque eu gastei lá para fazer o negócio. Mas as pessoas me conhecem como volante e eu tenho meu aparelho, eu não perdi o meu aparelho, o sol não deu certo, então eu vou voltar para o serviço volante e vou atender nas clínicas. Então, qual é o problema de tentar? Se é só isso que vai acontecer, Vicente, eu vou me sentir frustrado. É um sentimento. A alegria é um sentimento, a raiva é um sentimento, a frustração, a paz, a euforia,
Tudo é um sentimento. Bom ou ruim, ele passa. Né? Não tem? Não é assim quando você está com raiva? Não, você está com raiva? Não, não, então fala. Ó, vou te dar uma dica. Então você não fala nada, respira 10 vezes que a raiva vai passar. E é verdade. Assim como a raiva passa, a alegria também passa, a frustração também passa. Só que essa frustração, ela não pode trazer um medo que paralisa e você se privar de ter as suas próprias experiências e aprender com isso. É fantástico você aprender com a sua experiência de vida. Por isso que é tão maravilhoso conversar com uma pessoa mais velha, conversar com um profissional que já tem 30 anos de mercado e já viveu tanta situação, que ele passa a ser um mentor. Ele compartilha tudo que já deu certo e errado na vida dele. É maravilhoso isso. É preciso de tempo, né? Tempo profissional, tempo de vida, tempo de trabalho. E é preciso também você se dar o direito de experimentar, de tentar. Porque senão fica aquela coisa assim na sua cabeça, não, eu vou inovar, eu vou contratar alguém para me ajudar, e vou formar equipe, e você fica, eu vou, passa um ano, eu vou, passa 2 anos, eu vou, passa 3 anos, aí quando você for ver, o tempo passou e você pode estar no mesmo lugar. E estar no mesmo lugar durante muito tempo é muito mais perigoso do que você tentar e dar errado. Sabe por quê? Porque quando você tenta e dá errado, você se vê obrigado a ter que fazer outra coisa para dar certo. Mas se você fica paradinho lá do jeito que está, você vai se tornar obsoleto ao longo do tempo. E os mais jovens vão ultrapassar quem tiver obsoleto. Porque o mais jovem vai vir de uma nova geração, com mais acessibilidade à informação, as coisas estão se transformando muito rápido. E isso é uma baita uma sacada que eu estou compartilhando aqui com você. Você se dá o direito de experimentar. Experimenta, testa, faz e aprende com o resultado que der. Fez sentido aqui, galera? Todo mundo comigo? Top, né? Top. Você pegar essa, nossa, você vai estourar. Você vai estourar mais ainda. E por fim, a última pergunta que eu te faço. Responde. Existe a possibilidade do que você for fazer dar errado? Então, se você está decidido a formar uma equipe, existe a possibilidade na sua cabeça disso dar errado? Se você vai abrir um ponto fixo para você, existe a possibilidade de dar errado? E a sua resposta, ela é fundamental. Sabe por quê? Porque se a sua resposta fosse sim, pode dar errado. Primeiro, você vai estar atraindo isso e isso pode de fato dar errado. Segundo, você mentalmente está se preparando para um plano B. Pô, se der errado, eu vou fazer outra coisa. Então você vai dividir a sua atenção. Você vai estar parcialmente focado naquilo que você está fazendo. E, naturalmente, vai estar com a energia, disposição e foco dividido. Agora, se a sua resposta é não existe possibilidade de dar errado. Então, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer o que for possível e impossível para aquilo dar certo. 100% focado, obstinado naquilo. É mais ou menos assim. Eu contratei uma secretária, ouve essa, eu contratei uma secretária que eu paguei uma empresa de recrutamento, ela fez o recrutamento, eu fiz as entrevistas e contratei essa funcionária, essa secretária. E na segunda semana, eu já identifiquei que o perfil que eu escolhi estava errado. Eu errei, estava o perfil errado. Mas na hora que ela estava no período de experiência, eu fui desligar ela me disse que ela estava grávida. E mesmo no período de experiência, eu não podia mandar ela embora. No caso, não era mandar ela embora, porque como ela estava em experiência, eu ia só reincidir o contrato. Eu não podia reincidir o contrato e pior, eu precisaria ficar com ela a gestação inteira, mais o período maternidade. Sabe qual foi o resultado disso?
O resultado foi que eu fiquei com uma funcionária durante 15 anos, 15 anos, desculpa, durante 15 meses lá comigo, fichada, sendo que ela só trabalhou 15 dias. E eu paguei o salário dela durante todo esse período. E a despesa que ela me deu durante todo esse período de 15 meses foi de R$50 mil. Bom, Vicente, uma grávida não pode trabalhar? Pode. Mas entrou a pandemia, aquela loucura, ela era grupo de risco, então ela ficou em casa, mas ela não ficava em home office, porque não tinha nada office para ela fazer e eu nem queria que ela ficasse atendendo o cliente, porque eu já tinha visto que ela não tinha perfil. Ou seja, essa contratação deu errado, não foi? Sabe o que eu fiz? Eu dizia assim, existe a possibilidade de dar errado? De jeito nenhum. Vou contratar outra. Contratei outra. Deu certo. Então é a mesma coisa. Você vai abrir um centro fixo para você? Responde aqui. Não, não vai dar errado. Custe o que custar. Tá faltando cliente? Você vai arrumar cliente. O atendimento precisa melhorar? Você vai melhorar. Não, isso aqui não tá legal? Isso aqui não tá legal. Preciso reformar não sei o quê? Vou reformar não sei o quê. Preciso aprender alguma coisa? Sim, estuda, vai, mas não dê a possibilidade disso dar errado. Não dê, porque vai dar certo. Todos os problemas e dificuldades que você for enfrentar, você vai conseguir superar. Eu só preciso te alertar uma coisa. O seu conhecimento técnico, a sua capacidade de fazer um exame, interpretação de exame, não será isso que vai necessariamente garantir o seu sucesso. Isso é fundamental, porque os clientes vão querer o seu resultado. Mas os clientes também vão querer que você tenha uma agenda organizada, que o seu funcionário fale a mesma língua que você, que ele esteja bem treinado por você, que quando ele indicar um exame para você no seu centro de imagem fixo, ele vai ter o mesmo atendimento quando você faz volante, a mesma qualidade. E isso você constrói através da gestão. E eu estou aqui para compartilhar esse conhecimento com você, porque eu sou da imagem, sou apaixonado pelo que eu faço, busco todos os dias me aperfeiçoar tecnicamente, para o meu exame ficar top, mas eu quero que o meu atendimento também seja top, porque eu sei hoje, com toda a maturidade que eu tenho, que para eu ser uma referência no mercado e ter muita indicação de exame, eu preciso estar alinhado com esse processo, entendendo cada vez mais a importância de ter uma organização de todos os aspectos. Organização de agenda, de cliente, de deslocamento, de equipe, de laudo, de marketing, de tudo. Eu preciso estar com tudo organizado. E esse processo, ele vai trazendo uma coisa muito louca, que eu vou te dizer. Ele traz liberdade. É assim que eu me sinto hoje. Eu me sinto livre para eu estar fazendo o serviço da maneira com que eu acredito, para poder estar aqui compartilhando esse conhecimento, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, fazendo bastante exame. Eu estou livre para fazer isso. E eu quero estar trazendo essa liberdade também para você. Por isso, continue me acompanhando, porque eu quero compartilhar conteúdo para você crescer como volante ou como fixo. Não me importa como você presta o serviço. Eu só quero que você cresça dentro da área de diagnóstico por imagem, para você ser uma referência no seu mercado e ter credibilidade e reputação. Eu falei para vocês que eu tinha preparado um conteúdo louco e top para vocês. Responda essas perguntas que no final você vai saber se você está no momento certo, ou de formar uma sua equipe, ou de abrir um ponto fixo, caso você queira, tá? Gente, beijo enorme, tchau.